Olá a todos aqueles que nos acompanham no canal do Biologando, no YouTube, no nosso Instagram. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Milena, que é a egressa do nosso curso de Ciências Biológicas. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para nós, Milena. Seu nome, o ano que você se formou, qual foi teu TCC, assim, pra gente discorrendo, pode se apresentar. Certo, então, meu nome é Milena Paz, eu me formei no finalzinho de 2021, mas colei grau ali em fevereiro de 2022, atualmente eu estou como mestranda do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática da UniOeste de Cascavel. E é isso, basicamente. Então, Milena, vamos falar um pouquinho sobre o seu TCC. Ele foi sobre o quê? Foi voltado para essa área mesmo do teu mestrado? Então, o meu TCC, ele começa de uma preocupação pessoal, de tentar compreender por que nós, enquanto licenciandos, escolhemos a licenciatura, né? Por que a gente escolhe esse curso, por que a gente permanece nesse curso, né? Quais são essas motivações e razões que nos levam a ingressar na licenciatura, propriamente dita. E parte de uma angústia, talvez, uma preocupação pessoal que começou, por que eu estava fazendo aquele curso, né? Por que diante de todas as adversidades, né, que aquele meu contexto de vida me colocava, né, de ter um tempo enorme de deslocamento, estudar à noite, trabalhar durante o dia, por que eu e os meus colegas estávamos fazendo aquele curso? Aí surge dessas preocupações. Aí o meu TCC focou nisso. Quais eram os motivos e razões que os acadêmicos de licenciatura da UFFS, Campus Realeza, ingressaram nesse curso e por que eles permaneciam. E nesse meio tempo, né, enquanto a gente elabora o projeto de pesquisa do TCC até efetivamente iniciar a pesquisa, tem assim um abismo de muitas variáveis, né, de coisas que podem acontecer. E daí aconteceu um negócio assim que pouca gente viveu, que foi a pandemia, né? Só assim um pequeno lapso na história da humanidade que a gente teve que enfrentar. E aí teve que algumas alterações, né, em decorrência a esse período pandêmico foram necessárias, né, para o meu TCC. Então, esse motivo, né, de ingressar e principalmente permanecer teve que levar em conta a suspensão do calendário acadêmico e todas as questões do ensino remoto. Então, basicamente, o meu tema de TCC é exatamente isso, né? Por quais razões os alunos ingressam no curso de licenciatura e por que eles permanecem nesse curso durante a pandemia. E foi bem interessante, assim, vários dados, assim, que saltaram aos olhos, né, de coisas bem interessantes. Inclusive, um dos pontos que eu queria destacar e já elogiar o programa é que o projeto Biologando foi um dos fatores que muito auxiliou os alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas a permanecer engajado no curso, assim, nesse período, né, de que assim, não tinha aula, a gente estava ali tentando entender o que estava acontecendo. Então, eu trabalhei com alunos que tinham acabado de entrar, eram calouros, né? Eles entraram ali em fevereiro e em março, nas 2 primeiras semanas de aula já tiveram que parar com tudo, né? Toda a suspensão do calendário acadêmico. E o projeto Biologando foi um desses... um dos programas, né, que mais foi citado, assim, como motivo para manter o engajamento mesmo daqueles alunos que ainda não conheciam a vida acadêmica de fato, né? Tinham acabado de entrar e já tiveram que tomar esse susto, assim, da pandemia. Sim, isso foi. Essa pandemia meio veio que para causar, assim, pra gente realmente dar uma mexida na gente. E durante, assim, teu curso, foi amor à primeira vista pela licenciatura? Então, não exatamente à primeira vista, eu acho que talvez no segundo ou terceiro encontro. Eu entrei na biologia porque eu queria a área da saúde, assim, na adolescência a gente não sabe muito bem o que a gente quer da vida, né? E a gente sai do ensino médio com essa pressão de ter que escolher uma carreira e aquilo que você vai fazer pro resto da sua vida, enfim.
Aí eu queria muito a área da saúde, me identificava com isso, mas não deu certo ali de início, né? Logo de saída do ensino médio. A biologia, ela veio para mim como, assim, é um lugar onde que eu gosto bastante, me identifico, sempre me identifiquei na educação básica, com a disciplina de ciências e biologia, e alguma coisa parecida com o que eu quero. Então, eu posso permanecer por aqui até me encontrar futuramente. Mas com o primeiro mês do curso, eu já estava apaixonada pela biologia, já não, falei, nunca mais saio daqui. E, assim, nesses 3 primeiros meses, assim, do primeiro ano ali, eu comecei a trabalhar com educação, no susto mesmo, assim, era uma oportunidade de emprego, precisava trabalhar, né, e, vou entrar aqui. E a licenciatura me permitia fazer o estágio não obrigatório. Aí eu me encontrei, assim, quando eu queria a área da saúde, eu pensava em uma profissão que, assim, tivesse algum propósito, né, maior do que o mero título da profissão. Aí eu realmente entendi que eu queria promover algum tipo de dignidade para as pessoas, assim, eu queria, sabe, não só o conforto físico e psicológico, né, mas, assim, a promoção da dignidade para a vida humana. Quando eu entrei na educação infantil, que foi onde eu fiz o estágio não obrigatório, eu entendi que, enquanto professora, eu promovia dignidade também. Né? Era uma profissão que promovia transformação social. Aí eu falei, nossa, eu gosto daqui, eu gosto desse lugar. Aí começaram, né, as disciplinas que envolvem a área da educação, aí eu me apaixonei de vez, falei, da biologia eu não saio mais, da educação eu não saio mais, esse é o meu lugar. É muito incrível esse processo da descoberta mesmo. Eu entrei na biologia e falei assim, não, gosto dessa parte laboratorial, acho mais interessante. Até, concordo, é muito interessante. Mas aí nos meus primeiros contatos com a licenciatura, no PIBID, terceira fase ali com o professor Ronaldo, eu fiquei pensando, e se a gente se jogasse aqui para esses lados? E realmente é incrível essa parte da educação. Ali a gente tem, que não, a gente tem professores que são gigantes nessa área. Chega a ser até engraçado como a gente acaba se apaixonando por essa área. É uma paixão mesmo, assim. E é uma paixão consciente, né? Não é uma paixão romantizada, porque nunca ninguém nos iludiu, assim, que a educação, a docência algo maravilhoso, assim. Você vai ser herói. Não, nada disso. Ela é penosa, tem, assim, inúmeras barreiras, mas é realmente de fazer olhar para a educação e falar, olha, isso aqui tem um potencial enorme para transformar a sua vida, transformar a vida de outras pessoas e buscar essa sociedade que a gente almeja, né? Sim. E durante o curso, assim, teve algum CCR que você olhou, assim, que você pensou, falou assim, talvez eu não goste, e te surpreendeu? Ou teve aquele que você achou que você ia se identificar muito e no final você pensou, não, minhas expectativas foram muito altas? Olha, assim, eu cheguei muito apaixonadinha pela biologia, sabe? Eu gostava de tudo, assim, de tudo. Eu posso dizer, assim, que da área da biologia, né, a fisiologia genética, elas têm um lugarzinho especial no meu coração, sabe? Eu gosto muito, eu gosto de tudo, né? É difícil até falar qual é o filho preferido, mas, e fora, assim, as disciplinas da área do ensino de biologia também, elas têm esse lugar, né? Que é o lugar onde eu estou agora, né? E eu acho que basicamente isso, assim, a fisiologia, a genética, a parasito também era algo, assim, que me encantava. Acho que pelas nossas experiências pessoais, assim, né, a gente vai. E as da educação que assim, brilha os meus olhos. Nas matérias da educação são apaixonantes, os professores são apaixonantes. A biologia em si é um curso muito apaixonante, que você vê diferentes áreas, diferentes aspectos. Te dá um leque assim, muito grande e você pensa, não, vou gostar de um. Você acaba gostando de tudo e fica tipo, tá, e agora? Qual área eu sigo? Sim, eu acho que isso pode causar muita dificuldade para a gente escolher uma área, né? Porque tudo é tão legal, é tão apaixonante, assim, você se vê fazendo tanta coisa, né? Que realmente, assim, é difícil escolher. E hoje o teu mestrado, ele segue na mesma linha do teu TCC, sobre buscar esse engajamento.
Ele mudou um pouquinho, assim, ele está na formação de professores ainda, né? Eu trabalho com formação de professores, mas não exatamente compreendendo por que professores escolhem a profissão. Esse, assim, é um espaço na área da pesquisa e educação que tem meu coração, sabe? Compreender por que a gente se torna professor. Mas hoje eu estou trabalhando com mais voltada para a prática docente, né? Eu trabalho com as metodologias de ensino e tentando compreender como professores em formação inicial veem a metodologia de ensino, o que eles percebem sobre metodologia de ensino. Então, parece muito banal quando a gente fala assim o termo metodologia de ensino. Um monte de gente tem vários conceitos e assim, é um lugar muito difícil de discutir porque é muito, muito amplo, assim, é um conceito muito elástico, né? E que ele se altera ao longo da história, realmente, da nossa sociedade, né? Então, enquanto a gente vivencia com, assim, a educação tradicional e hegemônica, a metodologia de ensino é compreendida por causa dessa corrente, né, pedagógica, por causa dessa abordagem pedagógica. Conforme a gente vai alterando essas questões, assim, né, a abordagem pedagógica que está em vigor altera esse conceito. Mas ele também é compreendido assim, de forma muito ambígua pelos professores que estão se formando enquanto professores e aqueles que já estão em atuação, às vezes sendo confundido com outros termos. Assim. Então, hoje, o meu problema de pesquisa é a metodologia de ensino e como os professores, né, compreendem, como eles percebem e como que eles adotam uma metodologia de ensino para as suas aulas, olhando assim com um olhar mais especial para os estágios obrigatórios dentro dos cursos de biologia. Muito interessante sua área, segue ali bem uma realidade dos acadêmicos, essa questão que às vezes a gente estuda esse termo, a gente conhece, mas a gente não compreende ele na sua totalidade. Uhum. E então tem um plano ali para seguir um futuro doutorado na mesma área, seguir nessa vida docente. Sim, assim, com o TCC eu me descobri na pesquisa, né? Muitas vezes a gente é muito ingênuo olhando assim para a pesquisa acadêmica, achando que a pesquisa ela acontece no laboratório ou no mato, né? Só tem esses lugares assim. E a pesquisa em educação é uma área muito potente, assim, com muito lugar, muita coisa para se pesquisar. Então, eu me descobri no TCC fazendo pesquisa, conhecendo as metodologias para pesquisa em educação, e me descobri enquanto pesquisadora. Eu falei, não, eu preciso fazer isso para o resto da minha vida, eu gosto de fazer isso. Então, sim, tem muitas chances de ter um doutorado em breve, assim, espero, né? Vamos ver como vai ser os próximos anos, assim. E assim, Milena, o que você me fala para quem gosta dessa área da educação ali, mas gosta da pesquisa? Porque realmente, como você disse, às vezes a gente acha que são áreas muito distantes, o ensino e a pesquisa, mas estão ali pertinho, né? Sim, olha, eu acho que em primeiro lugar, a gente precisa romper essa visão ingênua da pesquisa, né? A educação, porque muitas vezes a gente olha, só tem dois caminhos dentro da pessoa que se forma em licenciatura em biologia. Ou ela vai para a sala de aula, né? Então, assim, eu só consigo ver isso, a sala de aula, a docência, lá na educação básica, ou eu vou para a pesquisa, e eu entendo essa pesquisa como alguma área específica da biologia, como se a educação em ciências não fosse uma área específica, né? Mas só existem esses dois caminhos. A gente tem que romper essa visão ingênua, assim. Então, a sala de aula, né, a docência e para a educação básica é um lugar onde a gente pode fazer pesquisa também. Então, saber que ali a gente pode exercer a nossa prática docente, produzir conhecimento, é um local onde a gente pode produzir conhecimento sobre educação, sobre o ensino de ciências, né? E olhar e ver com carinho, assim, realmente, olha, tem espaço para trabalhar aqui com essas vertentes, assim, não são só esses dois caminhos, né? Existem trilhas, assim, muito mais amplas do que isso. Eu acho que rompendo essa visão ingênua, a gente consegue ver mais possibilidades também de atuação, sabe? Olhar e pensar que
escolher a educação, né, escolher o ensino de ciências também me proporciona ir para pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado nessa área também, voltar para a educação básica como um professor qualificado, né, que estudou muitos anos ali para estar ali assim com pós também, ou ir para a educação superior e formar outros professores, sabe? Eu acho que sim, que as possibilidades são muitas. E é uma área assim que a gente tem espaço para trabalhar, sabe? Eu acho que quem gosta, assim, só vai, sabe? Se dedica bastante, é super necessário. A gente não pode olhar para a docência como algo assim, não dei certo no laboratório, eu vou virar professor, sabe? Porque às vezes a gente tem esse preconceito, né? Principalmente ali no comecinho do curso, assim, puxa, será que eu quero ser professora realmente, né? E por conta de todas as mazelas que a gente enfrenta ainda dentro da educação, a gente olha com um pouquinho de preconceito para a profissão docente. E é preciso romper essas questões, assim, para perceber que a docência ela não é um lugar onde aquela pessoa que fez o curso deu errado, dela vai para lá, não é bico, né? Docência é profissão, e profissão que exige, assim, uma formação assim, exemplar, uma formação qualificada, exige um profissional altamente qualificado, né? Eu acho que tem que ter essa ciência, assim, de que se eu quero a educação, eu preciso ser o melhor professor que eu posso ser e me dedicar bastante a isso. E acho que assim, e bastante autocuidado para não ficar doente nesse processo, né? Saber que é um caminho árduo a trilhar, assim como outras áreas também, né? E, assim, bastante vontade de fazer. Eu acho que assim, ter um pouquinho de paixão para continuar, assim, seguir encantado pela profissão é bem necessário, sabe? Sim, às vezes a gente pensa muito nessa questão da educação, às vezes dá um desânimo, ainda mais num país que não é uma profissão tão valorizada, mas realmente a gente, como você disse ali no início, é uma paixão, só que é uma paixão consciente. A gente sabe das lutas, dos enfrentamentos que a gente vai ter, só que ao mesmo tempo que a gente sabe desse processo de luta, de enfrentamento, vem aquela coisa, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer? Ou parte daquele eu vou fazer porque eu amo estar ali, eu me sinto bem naquele espaço, eu sinto que realmente eu posso levar uma dignidade para aquelas crianças, aqueles alunos, aquele próprio processo do ensino-aprendizado que a gente vê tanto na teoria e é lindíssimo mesmo, e na prática também acaba por nos conquistando aos poucos. E agora eu queria ver com você se você tem um recadinho que você poderia deixar para quem aquele calor que agora acabou de entrar, que nem você falou do biologando no início da pandemia, foi um fator importante. E aqueles que vão chegar agora em 2023, aqueles que chegaram ali em 2022, o que você pode deixar de recadinho para eles? Olha, eu sugiro assim que você vivencie a universidade ao máximo que você puder, sabe? Entenda que esse espaço ele é seu. Eu acho assim que eu demorei demais para compreender que a universidade era um espaço meu também, que eu tinha espaço ali, lugar de fala, sabe? Que eu podia viver isso com bastante intensidade, justamente pelas condições, né? Eu ensino noturno, você tem que trabalhar. Eu demorei muito tempo para viver a universidade para além da sala de aula. E quando eu experimentei esse lugar, assim, dessa formação extremamente ampla que uma universidade pública nos proporciona, nossa, é outro mundo, sabe? A gente se desconstrói o tempo todo e já não se reconhece mais como aquela pessoa que entrou no curso. Então, se eu posso dizer algo para quem está entrando, por favor, viva a universidade de forma muito intensa, sabe? Se for possível, se estiver dentro da sua realidade, participe dos projetos, se envolva academicamente, né, nas oportunidades assim, culturais que a universidade nos proporciona, vivencie bastante a universidade. E se permita também olhar para as coisas que você não gosta de início, aparentemente você não quer, mas se permita experienciar, sabe? Então, quando eu olho assim para quem dizia na adolescência que jamais seguiria uma carreira como professora, eu dou risada daquela pessoa ingênua que não sabia quais caminhos ia trilhar.
Mas, assim, é não se permitir fazer as coisas, mesmo assim que aparentemente você não queira, sabe, de início, se permitir escolher, vivenciar esse processo. E depois que você vivenciar, você vai ter argumentos, né, para dizer, eu não quero ir por aqui, ou nossa, eu realmente me apaixonei por isso aqui, vou querer viver de novo, vou querer me encontrar mais vezes nesse lugar, assim. Eu acho que se permitir experienciar e vivenciar as coisas que a universidade nos proporciona. E, assim, uma boa dose de... continua, assim. Você vai terminar essa graduação um dia. Eu sei, 5 anos parece uma eternidade, mas a gente passa muito rápido, e depois, quando você se forma, você vai buscar outras formas de se manter estudando, porque você gosta muito de fazer isso, sabe? Então, boa sorte, né? Um bom início, assim, de curso. Foi um imenso prazer, Milena, poder ter essa conversa com você. Foi revigorante, assim, como futuro professor, como já conhecedor dessa área, estando ali insercido nos meios. Realmente é bom, foi muito gostoso ver essa sua paixão, ver que realmente a gente tem essa vontade. Foi muito inspirador. Muito obrigado por ceder seu tempo. Agradeço muito. Eu que agradeço o convite, muito honrada de estar participando dessa conversa e feliz, assim, de contar as experiências de como o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, como a universidade transformou bastante, assim, na minha vida. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço.